que estuda a botânica, e a segunda parte, o William Piso, que estuda a medicina brasileira. Então, na primeira parte do Piso, ele vai estudar, a primeira parte do livro, né, o ar, do ar, das águas e dos lugares. Então, vejam ar, água e terra, os elementos da natureza, né, na primeira parte. Depois ele vai estudar as doenças endêmicas, os venenos, os antídotos e das propriedades dos símplices. Tudo isso é o Piso. Depois vem a segunda parte da obra, que é o George Marcgrave. Que essa segunda parte, ela é dividida em, basicamente, 6 capítulos. Os 3 primeiros só sobre botânica. E os 3 últimos são os peixes e a fauna. Peixe, pássaro, quadrúpedes e insetos. E termina falando dos homens, dos selvagens, da gente do Nordeste brasileiro. Então vocês vejam que eles dividiram a obra basicamente em 3. A fauna, a botânica, né, a antropologia, né, e a medicina. Então, é digno de nota, e mais, uma coisa que eu fiquei encantado é que toda a obra é ilustrada, com desenhos, com detalhes. Vocês podem perceber o maracujá, olha a folha, a flor, certamente vocês já viram a flor de maracujá, como é bonita, e olha os detalhes, os fios. Né? Obviamente que isso aqui é uma cópia, tem até o timbre ali, né, as folhas, os detalhes da folha. Olha os insetos, a parte dos insetos. Tudo muito meticulosamente desenhado, grafado, estudado os detalhes. Olha aí o tamanduá. Né? E todos os detalhes, mais ou menos o tamanho, o tronco lá, né? Então, é digno de nota que nos prolegômenos dirigidos ao leitor, ou seja, na apresentação, Piso remonta aos trabalhos do seu colega Marcgrave, informando que este colaborara extensamente na observação, né, quando ele dispunha de horas livres, dedicados à natureza. É importante notar que ambos já estavam falecidos à época da publicação. Né? Essa publicação foi do exterior, e quando eles já tinham voltado, e já tinham falecido, inclusive, lá. Mas foi o próprio Nassau que convidou um terceiro para organizar esse material e publicá-lo. Não se pode esquecer que esse livro de História Natural ele vai ser extremamente importante, não só para os invasores, evidentemente, para os próximos que vieram para cá, mas também para a análise vamos dizer, da cultura, do modus operandi do povo nordestino daquela época. Né? Então, rica em detalhes, a obra apresenta várias ilustrações, como eu falei há pouco, de animais e plantas, desenhos dos mais diversos, análise sobre as doenças, o tétano, febre, vários tipos de febre, e ele dá o prognóstico, como se deve fazer para essa análise, e o modo de vida dos seus habitantes. Portanto, o que se pode notar, de início ao final da obra, é seu caráter coletivo do saber. E sendo anacrônico, eu sendo anacrônico agora, né, interdisciplinar, aquilo que nós hoje chamamos de interdisciplinar. Por quê? Provocando o diálogo entre a zoologia, a botânica, a antropologia, a medicina, a farmácia e a história, a obra apresenta este diálogo entre saberes, provocando no leitor uma inquietação sobre o modo de ser e de viver no Brasil. Esta obra apresenta um tom enciclopédico, né, de conjunto de conhecimento com imensas ilustrações, visando não só informar o leitor, mas, sobretudo, formá-lo visualmente. Há ainda outro aspecto que é notável. Ela não é uma mera descrição da paisagem brasileira, a modo dos escritores paisagistas franceses do século XIX, por exemplo.
ela se apresenta como uma obra científica, uma vez que é fruto de longa investigação em loco, de diálogo constante entre os seus formadores, os seus, poderíamos chamar de cientistas, de troca de experiência, de saberes e de especialidades. A referida obra não só apresenta um diagnóstico da fauna, flora e habitantes da região, mas propõe, né, um prognóstico de como enfrentar as dificuldades, inclusive dos tipos de doenças, como eu falei há pouco. Embora haja uma grande discussão sobre a razão pela qual ambos os autores tenham se afastado e rompido com a amizade, o fato é que, durante um bom tempo, eles trabalharam conjuntamente e produziram uma obra magistral, a primeira que descreve o Brasil, que até hoje é fonte de referência científica internacional. Tá? Então, essa foi a primeira parte, eu vou pular um pouquinho. O que acontece? Depois desses 7 anos, do período áureo, de grande desenvoltura do Nordeste, sobretudo a partir de Maurício de Nassau, começa a haver começam a haver queixas da Companhia das Índias em cima, né, certas exigências da companhia sobre o Maurício de Nassau. Ele volta e, ao voltar para a Alemanha, o que acontece? Tudo aquilo que ele construiu, ele levou consigo, ao menos uma boa parte, ele levou consigo, e os que ficaram não conseguiram manter, e começa o Nordeste começa a implodir. Primeira grande dificuldade, estou aqui resumindo, e com isso eu vou pular bastante coisa aqui, é que um modo de expulsar o invasor era queimando o que eles mais queriam. O que eles mais queriam? Cana-de-açúcar, açúcar. Então, os portugueses, os brasileiros vão queimar essas plantações. Evidentemente é isso que historiografia, tem uma professora lá, depois pode me corrigir, mais ou menos o que eu pude perceber, né? É que o modo de expulsar foi esse. Ora, ao queimar toda essa plantação de açúcar, que era a principal riqueza do Nordeste, o que aconteceu? Não tinha mais riqueza nenhuma, né? Então, começaram as revoltas, até que em 1654, né, e 48, que é a principal revolta do Guararapes, isso há uma grande baixa nos holandeses, mas eles, de fato, só são expulsos em 1661. Né? Então, o fato é que, neste longo processo de expulsão do inimigo, os luso-brasileiros incendiaram plantações de açúcar, que era a principal riqueza. Ora, com a ida de boa parte dessa população, onde não tinham o que fazer, onde trabalhar, para onde é que eles vão? Eles foram para onde? Eles foram para o interior, esvaziando toda a região, porque fome, né, miséria, e algum tempo depois começam as primeiras informações de descobertas de jazidas em Minas, e acontece um deslocamento geográfico da riqueza, né, e a migração dos nordestinos. Esta visão ela foi consolidada, então, pouco tempo depois dessa descoberta das riquezas em Minas Gerais, e começa, a partir de então, de haver um estereótipo de que a região é pobre, seca, atrasada, refúgio de homens rudes e violentos. E esta visão é consolidada nos séculos subsequentes com obras que retratam o Nordeste. Do ponto de vista literário, talvez a mais expressiva delas tenha sido Os Sertões, de Euclides da Cunha. Né? Então, vou fazer aqui uma grande digressão para mostrar como, depois da expulsão dos holandeses, o Nordeste passou a ser essa imagem de pobre, miserável, e penso eu que essa imagem foi amplamente divulgada a partir do livro Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, Euclides da Cunha é um misto de cientista e artista. Do primeiro, sobressai meticulosamente o engenheiro, o matemático, o físico. Do segundo, destaca-se a sua sensibilidade para com as cores, as imagens áridas da região, os sentimentos religiosos. Dessas duas vertentes, no entanto, nasce o cientista natural,
meticuloso e uma obra monumental,